vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero chamar a nossa irmã missionária, Duda. Aleluia! Glória a Jesus, né? Amém. A gente sempre profetizava sobre ela, chamava ela de missionária, mas agora ela é de fato missionária, Virgínia, de fato, né? Ela foi consagrada a esse ministério, que ela sempre exerceu esse ministério. Deus não nos chama para fazer nada que a gente esteja longe, que a gente esteja afastado, não. Deus nos chama para fazer aquilo que nós fazemos, viu, gente? Ele nos chama do meio onde nós estamos. E é por isso que Ele chamou essa moça aqui para ser missionária. Louvado seja Deus. Quero convidar você de novo a ficar de pé, para nós vamos estender as nossas mãos e vamos abençoar a nossa irmã, porque eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para os nossos corações essa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, eu te agradeço pela vida de Duda, Senhor. Ela se dispôs a estar aqui, mas foi o Senhor que preparou este momento na vida dela. Pai Santo, eu sei que o Senhor inspirou ela com muitas palavras, com muitos ensinamentos profundos. Então, Pai, que ela venha liberar para a igreja cada inspiração que o Espírito Santo deu para ela. Nós precisamos ouvir do Senhor nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Podeis assentar. Eu quero começar pedindo perdão, porque eu cismei que o culto era às 19h30. Mas eu errei, porque eu devia ter perguntado a hora, né? E eu achei tão bom. 19 horas dá tempo, 19h30 dá tempo de eu passar um negócio na cara, um reboco na cara. E aí, marinei de primeira viagem, demora o trem. De novo o trem barroca, eu demorei. E cheguei aqui 19h30 no ponto. E aí, Claudinha, tá, onde é que você tá? Eu tô chegando. Eu tô virando a rua. Aí ela, qual? Aí quando eu cheguei, eu falei, mas qual rua, né? Tem um montão de rua que a gente vê, foi a rua da igreja. Mas muito feliz de estar aqui nessa noite. Deixa eu só abrir aqui. Feliz também porque eu não conheci o novo templo, né? Eu fui lá quando vocês estavam ali no Vila Anaga. Eu preguei ali no culto de terça-feira também. Foi um culto de oração. Mas aí eu não tinha chegado aqui até esse espaço maravilhoso, lindo e bonito. Como Deus é bom. Vocês de casa nova e nós com o Senhor. Eu gosto dessa igreja. Eu gosto muito dessa igreja. Eu tenho uma alegria imensa quando a pastora Dilma me chama para vir aqui ou quando eu vejo os meninos. Eu fico muito feliz em estar aqui. Foi me dado um tema para eu falar, cercado pelas bênçãos de Deus. Eu não tinha visto o texto, eu vi só primeiro o título. Eu fiquei tão feliz quando eu vi o título, mas quando eu vi o texto, eu falei, Jesus, valha-me, misericórdia. Falar sobre Romanos é uma responsabilidade muito grande. E falar sobre aquilo que Paulo tem dito é mais ainda, porque o moço era o moço, um homem extremamente inteligente, usado por Deus e pelo Espírito Santo. E eu tenho assim muita preocupação em falar de Romanos. E aí quando foi me dado o texto que eu olhei, falei, oh, misericórdia, misericórdia, Senhor. Então eu quero que vocês abram as Bíblias de vocês em Romanos capítulo 8, versículo 28, um texto muito conhecido por todos nós, que está no tele. Diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Continue, irmão. Daqueles que são chamados, a segunda parte. Porque, não, 28. Ah, tá vindo? Eu tô aqui babando, porque na minha igreja nós temos que virar de costa, né? Ah, muito bem, obrigada. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós não falamos essa parte. Nós só falamos a primeira parte. E aí nós vamos falar sobre tudo hoje. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que falar é que Deus é bom. Antes de qualquer coisa, eu quero
começamos o ano de 2026 seguido de desafios, porque a vida ela continua, a vida ela não dá um reset em dezembro e reinicia em janeiro, há uma continuidade. Nós, seres humanos, é que contamos e findamos etapa e reiniciamos etapa, mas na verdade há uma continuidade. E quando a gente chega no primeiro domingo do mês de janeiro de 2026, com esse texto dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, isso é motivo de alegria, de satisfação, de contentamento, em saber que Deus está nos conduzindo em todas as coisas. E eu começo dizendo que a carta aos Romanos diz a tradição e a história que foi escrita por Paulo, e o Paulo próprio se identifica como autor. Essa carta ela foi escrita mais ou menos entre 56 a 58 anos após Jesus ter voltado aos céus, ou seja, meio século, quase mais de meio século depois que Jesus tinha voltado ao céu. Paulo escreve essa carta, e ele escreve essa carta para a igreja que estava em Roma. Essa igreja em Roma era composta de judeus e também composta de gentios. Havia uma miscelânea, uma mistura cultural, uma mistura de dados políticos ali dentro também. Havia uma mistura de língua, havia uma mistura de conhecimentos. E Paulo então escreve essa carta para estes irmãos aqui. E aqui, abrindo um parêntese, a igreja de Romanos não foi fundada por Paulo e nem por Pedro, como a tradição católica costuma dizer, que a igreja de Roma foi construída ou foi fundada por Pedro. Não há vestígios disso biblicamente falando. Entende-se historicamente que essa igreja aqui em Roma foi fundada por crentes anônimos. Esses crentes talvez tenham escutado ali o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, tenham aceitado Jesus, voltado para Roma e construído e fundado essa igreja, e mais tarde, juntamente com Áquila e Priscila, serviu o Senhor ali. E Paulo, na sua carta, logo no iníciozinho, ele diz que ele gostaria de Roma para conversar, para ensinar, para ter um tempo com os irmãos. E se nós tirássemos todos os livros da Bíblia e deixássemos só Romanos, todos nós conseguiríamos entender quem é Jesus, todos nós conseguiríamos entender a importância da salvação, todos nós conseguiríamos entender que foi por um homem, Jesus, que a salvação chegou até nós. Porque desde o tempo da escrita de Romanos até os dias atuais, o texto ele é vívido, ele é eficaz. É um texto perfeito, todos os capítulos de Romanos é uma carta perfeita. E a gente vê na história, por exemplo, Santo Agostinho de Hipona, ele converte ao ler Romanos. Todo mundo conhece Martinho Lutero, não? Martinho Lutero, ele rompe com os moldes católicos lendo Romanos. Ele aprendeu em Romanos 1,17 que o justo vive pela fé. E ele não precisava mais de mediador para chegar até Cristo. E isso rompe as barreiras do catolicismo, e ele então conhece Jesus, se aproxima de Jesus, e tem o que nós chamamos hoje de protestantismo. Outro também que ao ler Romanos, ao ouvir a leitura da explicação de Romanos, se converte a Cristo, é John Wesley, ou John Wesley, fundador da igreja metodista. Então percebem como que a carta de Romanos tem um poder de transformação. Em nenhum dos outros livros da Bíblia fala sobre salvação tão perfeitamente, tão minuciosamente quanto o livro de Romanos. E aí, quando nós chegamos então no capítulo 8 de Romanos, nós temos ali o ápice de toda a escrita teológica de Paulo no livro de Romanos. E ele vai falar sobre a vida no Espírito no capítulo 8. Ele vai falar sobre o sofrimento presente e a glória que os romanos
Romanos deveria esperar e que nós, enquanto igreja, devemos esperar. E ele vai falar também da ação soberana de Deus em favor dos seus. Então, o que eu quero dizer? Que Romanos capítulo 8 e especificamente verso 8 vai nascer em meio à dor. Não é em meio ao conforto que Romanos vai surgir. Diferente do Salmo 100, quando Davi escreve: celebrai ao Senhor com júbilo, chegai a Ele com canto, sabei que foi Ele quem nos fez, somos ovelha do seu pasto. Davi ali, ele convida de forma alegre a celebrar o Senhor. Aqui Paulo diz: olha, nós devemos nos achegar ao Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E quando ele diz todas as coisas, é tudo, irmãos. Não é só as coisas boas, não. Esse versículo, ele não é um versículo de consolo superficial. Ele não é um recurso que vai aliviar uma dor parcial. Ele é um recurso de declaração de fé, que revela e que governa tudo aquilo que nós, enquanto crentes, temos no Senhor, que é a promessa de vida eterna, a promessa que o próprio Deus produz em nós. Paulo, então, ele vai escrever, não porque ele tinha uma vida confortável, mas ele vai escrever de uma experiência de dor que ele vivia, mas também que ele entendia que tudo cooperava para ele que amava o Senhor. E a trajetória de Paulo, quando nós olhamos na sua trajetória pessoal de proclamação do Evangelho, ela foi marcada por perseguições, por perdas, por prisões, por insegurança, por fome, por exaustão, por até mesmo recusa de muitos crentes. Mas ele sabia que ele estava sendo hostilizado, mas ele não tinha medo, porque ele sabia que ele estava fazendo a obra de Cristo Jesus. Sua vida, então, ela é marcada por instabilidade, mas havia dentro de Paulo uma segurança que não se encontra em homens, uma segurança que não se encontra em textos qualquer. Havia uma segurança em Paulo, em saber que ele estava cercado por Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Então, o capítulo 8 de Romanos nos deixa que a realidade do sofrimento é algo presente na vida do crente. E aí eu quero aqui falar e abrir um parênteses e dizer que muitos convertem ao Senhor, muitos têm recebido o convite para vir para o Senhor, para ter uma vida tranquila, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza. Engana quem aceita Jesus dessa forma, porque a Bíblia diz e Jesus diz que nesse mundo nós teríamos aflições, e faz parte das aflições sermos crentes. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, talvez vocês não vão concordar comigo, mas nós crescemos muito mais em momentos de dor, de dificuldade, do que em momentos de bonança. A nossa fé, ela é acrescida muito mais quando nós passamos por dificuldade, porque nós passamos a crer e a confiar somente em Cristo. Irmãos, é muito bacana quando eu chego na igreja e peço oração, e eu sei que os irmãos vão orar por mim, mas é muito mais edificante quando eu entro no meu quarto, quando eu estou com problema, quando eu fecho a minha porta, quando eu oro ao Senhor, quando eu digo: Deus, olha eu aqui, Senhor, e eu consigo ter vir sobre mim uma paz. Que paz é essa? É a paz porque tudo vai bem? É a paz que eu sei que a minha oração foi escutada no céu. E eu tenho dentro de mim uma convicção que ela vai ser respondida na terra. É desse Deus que trabalha em meio à dor que Paulo escreve. Eu não estou fazendo apologia à dor, dizendo que a dor ela é bem-vinda. Não. Longe disso. A dor ela não é bem-vinda. Eu tenho minha resistência, meu limiar de dor, ela é muito pequena. Eu tenho que tomar remédio extremamente o tempo todo, porque
Deus é quando temos a certeza de quem sustenta a nossa fé. E aí ele diz assim, olha, sabemos que todas as coisas cooperam. E Paulo aqui ele indica, ele começa, ele inicia sua defesa, sua argumentação dizendo o seguinte, olha, a fé bíblica, ela não é fundamentada em emoções passageiras. Quantas pessoas nós já vimos e conhecemos que aceitou Jesus no momento de dificuldade e depois que aquela dificuldade foi resolvida, foi embora? Acho que cada um de nós conhecemos alguém assim, né? Que estava passando no estreito e aí conheceu Jesus, a situação foi resolvida, miraculosamente abandonou Jesus quando resolveu. Então, ele está dizendo, olha, a fé bíblica, ela não é fundamentada em emoções passageiras, não. A fé bíblica, ela não é fundamentada em um otimismo ingênuo, muito não. A fé bíblica, ela é fundamentada, ela é firmada em certezas espirituais do caráter de Cristo. É o caráter de Cristo que firma a nossa fé nele. A Bíblia diz que Deus, não tendo por quem jurar, jurou por Ele próprio. Ou seja, aquilo que Ele disse que iria fazer, Ele vai fazer. Não é porque Ele gosta de mim ou Ele deixou de gostar de Antônio. Não, é porque Ele, o caráter dEle, Ele se incumbe de cumprir a sua palavra. Essa é a certeza da compreensão da providência de Deus. Todas as coisas, inclusive os bons e maus. Quer ver um exemplo? José. José foi um exemplo disso. Em Gênesis 45, verso 8, quando José revela quem é aos seus irmãos, ele vai dizer assim, ó, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Quando olhamos para a história de José, no iniciozinho a gente fala, não, isso aí não tem Deus no meio, não. Mas Deus está em todo o acontecimento da nossa história. Todas as coisas, não se restringe somente a experiências agradáveis, a respostas positivas, as orações que fazemos, mas também se restringe às dores, às perdas, às frustrações. Irmãos, quem aqui não tem frustração? Quem aqui nesse mundo que nós estamos vivendo não tem dor, não tem dificuldade? Deixa eu te falar, tudo isso coopera para o seu bem. Tudo isso coopera para aumentar a sua fé no Senhor. Tudo isso coopera para aumentar a sua maturidade em Deus. Ainda em Gênesis, ainda usando o exemplo de José, o texto vai dizer no capítulo 50 que Jacó morre e os irmãos de José ficam com medo de José mudar de ideia. E eles vão lá falar com José. José garante para eles novamente, olha, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fossem preservada a vida de muitos. O ser humano pode até planejar seus caminhos, mas o direcionamento vem de Deus, diz Provérbios. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado, porque os pensamentos e caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E é importante eu destacar aqui que, mediante a soberania de Deus, Deus não é autor do mal. Sabia? Deus não é autor do mal. A Bíblia nos ensina que Deus não é o causador do bem moral, mas que Ele usa todas as coisas para afirmar o seu caráter e transformar o mal em bem, a maldição em bênção. Eu amo o texto. E todas as vezes que eu estou vivendo uma situação difícil, eu sempre digo para o Senhor, eu sei que o Senhor tem poder de transformar a maldição em bênção, porque a palavra do Senhor me garante isso. Isaías vai dizer que nada foge do controle e do governo de Deus. Nada, nada. E Lamentações capítulo 3 vai reforçar que nenhum acontecimento ocorre sem a permissão de Cristo Jesus, até a dor. Tudo está no direcionamento
disse para os irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Foi intentado mal, mas Deus usou aquele mal para cumprir o propósito dele na vida de José. Eu amo quando chega início do ano, porque todos nós começamos a fazer nossas listinhas para o ano, né? Fazemos lá na área espiritual, na área financeira, na área profissional. A gente consegue colocar vários pontos daquilo que nós gostaríamos de alcançar no ano que se inicia. Deixa eu falar, se você não colocar Deus diante, você não vai conseguir alcançar nenhum dos objetivos. Nenhum. E deixa eu te falar mais ainda. E mesmo você colocando Deus em todos eles, você só vai alcançar se for vontade permissiva dele para a sua vida. Porque a Bíblia diz que nós pedimos e não sabemos pedir. E às vezes aquilo que nós pedimos, que aos nossos olhos vai ser bênção, vai ser bom, Deus não permite. Porque se vai nos afastar dele, ele não nos dá. Se vai fazer com que nós tomamos outra trajetória, ele não permite. Porque é preferível nós estarmos com dor perto de Cristo, de que estar com saúde longe do Senhor. É assim que Deus faz conosco. Deus não desperdiça nenhuma circunstância para tratar conosco. Ele não desperdiça nada. O choro, diz a palavra, pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E eu costumo dizer, eu já falei aqui outras vezes, que essa noite, ela não é uma noite de 12 horas. Essa noite, às vezes, é 2 anos, 3 anos, 4 anos. Essa noite, às vezes, é 10 anos. E durante esse período de noite, Deus está tratando comigo e com vocês, para que possamos nos aproximar dele. Porque a alegria vai vir ao amanhecer. É duro, né? Porque quando nós lemos o texto, achamos que nós vamos dormir, acordar e tudo vai ser bênção. Pode ser, mas pode ser que essa noite dure muito mais tempo do que nós imaginamos. A verdade é que nós vivemos em um mundo hoje onde as pessoas querem Deus para já. As crises emocionais, a instabilidade econômica, a insegurança social, a incerteza global. Nicolás Maduro dormiu, deitou para dormir. 3 horas da manhã ele foi preso. Ele não imaginou que isso aconteceria. Ele imaginou que ele iria se esconder. Irmãos, Deus governa tudo. Deus governa, Deus tem um governo sobre o mundo. E aí alguém pergunta assim, nossa, que tristeza. Deixa eu falar, Deus está no controle da captura do moço lá. Por quê? Para quê? Como? Eu não sei. Mas a Bíblia garante que Deus governa o mundo. É benefício de quem? Eu não sei. Eu acredito que havia crentes lá na Venezuela pedindo, liberta-nos, Senhor, desse homem. É benefício. Eu não sei aonde, mas há benefício do Senhor nisso. Você consegue entender que a minha e a sua vida tem ou está no governo ou nas mãos daquele que pode todas as coisas? Sabendo que tudo coopera. Aqui não fala que uma parte coopera ou que 1/3 de algo coopera. É tudo em torno de nós que coopera. É tudo acima de nós que coopera. É tudo abaixo de nós que coopera. É tudo dentro e fora de nós que coopera para o nosso bem. É tudo, mesmo quando os meus caminhos não conseguem compreender, mesmo quando a minha mente não consegue compreender, Deus governa a minha história com sabedoria, com amor, com paz e com justiça. Vocês conseguem entender isso? E aí Isaías vai dizer, olha, porque os meus pensamentos, diz o Senhor,
não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos, vossos caminhos. Os meus caminhos é muito mais alto. Os pensamentos de Deus é muito mais alto do que os meus. Cercado pelas bênçãos de Deus, nós temos a promessa, e essa promessa ela tem destinatário. Não é para qualquer um, a promessa é para aqueles que amam a Deus. O texto diz: para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo coopera para o bem de todas as pessoas da terra? Não. Aprenda hoje. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. É algo íntimo, é pessoal, é pactual, é relacional. É eu me relacionar com Deus, é eu ter uma aliança com Deus, é eu ter um trato com Deus. Ele tem um trato comigo. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas lá no mundo, elas não amam o Senhor. Então, logo, nem todas as coisas cooperam para o bem delas. Mas para nós coopera. Para nós coopera. É por isso que as pessoas no mundo, elas se desesperam. Quando chega o dia mau, elas se desesperam. Quando chega o dia mau na nossa porta, nós falamos: obrigada, porque o Senhor é bom. Com lágrimas correndo na nossa face, com a voz embargada, mas dizemos: obrigado, porque o Senhor é bom. Quantos aqui, ao longo da história de vida de vocês, não tiveram que dizer obrigada, porque o Senhor é bom, e as lágrimas correndo de dor, de tristeza? O agir cooperador de Deus na circunstância da vida não está associada àquilo que eu penso, mas àquilo que eu me relaciono com Deus. É você orar e dizer assim: ó, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Quantos aqui não foi desafiado na fé e dizer: eu tenho certeza que Deus vai me ouvir? É você dizer: eu tenho certeza que Deus vai trazer. Isso é relacionamento. As pessoas lá fora não conhecem Deus como a igreja conhece. Eu disse, no mês de novembro, os meninos estavam lá: o Espírito Santo é para a igreja, porque é a igreja que conhece o Deus Todo-Poderoso. Nas Escrituras, amar a Deus não é só um sentimento religioso, como muitos lá fora têm. Amar a Deus, ela vem seguida de confissão verbal e de compromisso. O amor a Deus é expresso quando eu guardo os mandamentos. Disse Jesus ali no livro de João, no capítulo 14, no versículo 15, ele diz: olha, se você me ama, você obedece os meus mandamentos. É comum nós falarmos que quem ama, ama não somente com palavras, mas ama com atitude, não é assim? Quando a gente fala sobre casamento, sobre namoro, noivado, a gente costuma muito dizer essa frase. Mas e para Jesus? Não vale também? Vale, não vale? Vale. Nós dizemos que amamos Jesus não somente de palavras, mas tem que haver atitude, tem que haver fatos, tem que haver traços de que amamos o Senhor. Porque o mundo lá fora também diz que ama, mas diferente deles, nós demonstramos que amamos. Foi o que Paulo fez. E é tão interessante que na conversão de Paulo, quando Deus levou o servo para poder orar para Paulo, ele diz assim: olha,
vai lá, ora para Paulo, porque esse vai sofrer em meu nome. Olha só que duro, né? Ele vai sofrer em meu nome. E em nenhum momento na conversão de Paulo, no trabalhar de Paulo no reino, a gente vai dizer, vai ver ou ouvir ele dizer: ai, Deus, por que o Senhor me fez isso? Ele vai dizer: olha, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E eu tenho prazer em mostrar as marcas de Cristo no meu corpo, porque, se vocês pudessem me imitar, mas já que vocês não querem imitar Cristo, imite a mim, porque eu sou imitador de Cristo. Havia em Paulo uma satisfação de servir o Senhor. Ele dizia: olha, porque para mim tanto faz morrer ou viver. Se eu vivo para Cristo, tá bom demais. Quem de nós hoje, século 21, cheio de internet, eu amo falar isso, viu? Gente, não tem tempo mais melhor, falei que eu não caipira, na vida do que o tempo que nós estamos vivendo, que tem internet. Quem de nós, com toda a bondade, com todas as coisas que esse mundo tem para oferecer, podemos bater no peito e dizer: sede, pois, meus imitadores, como sou de Cristo? Quem de nós podemos falar: para mim tanto faz, morrer ou viver, para Cristo está valendo? Nós queremos é viver. Nós não queremos morrer. Queremos viver. Deixa eu falar. Quer viva, quer morra, para Cristo é excelente. É excelente. E aí, quando a gente fala cercados pelas bênçãos de Deus, eu fiquei muito preocupada porque eu não ia trazer uma palavra onde nós íamos falar sobre as bênçãos materiais, mas eu estou falando de uma palavra que nós estamos cercados pelas bênçãos de Deus em tudo que nós fazemos. Para que coisa melhor saber que nos momentos de angústia somos cercados pelo cuidado de Deus. Isso é bênção. Assim, a promessa de Romanos 8:28, ela não se destina a curiosos espirituais, mas às pessoas comprometidas com a caminhada concreta de fé. A eficácia da promessa aqui não está condicionada à circunstância, mas à profundidade do meu relacionamento com Deus. Não são as circunstâncias que determinam o final, mas a comunhão com o Senhor que vai determinar o final. Deus não transforma realidades simplesmente por transformar. Ele transforma realidades para que nós possamos glorificar o nome dele. Ele muda a história para que possamos glorificar o nome dele. Ele muda destinos para que possamos glorificar o nome dele. Ele levanta da sepultura o morto para que possamos glorificar o nome dele. Foi assim que ele fez com Lázaro. A Bíblia diz que já havia 4 dias que Lázaro estava morto. Havia uma crença em Israel que se as pessoas morressem, até 3 dias elas poderiam ressuscitar. Porque a crença dizia que o espírito ficava pairando do morto, ficava pairando ali sobre aquele morto. E que durante 3 dias, pode ser que devido à oração que o povo fizesse, poderia então o morto reviver. Jesus chega quantos dias depois? 4. No ressuscitar de Lázaro, não houve crença judaica envolvida. Houve presença, houve autoridade, houve amor, houve compromisso. E a Bíblia diz que Jesus glorifica o Pai antes de mandar Lázaro sair. Isso foi contado em aquele mundo e é contado no mundo de hoje também. Deus tem poder de transformar realidades obscuras em luz para as nossas vidas.
Então, o amor de Deus não é teórico, mas é prático. Ele é Deus sobre todas as coisas. O bem tem uma finalidade. Qual é a finalidade do bem? Segundo o seu propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A afirmação de Paulo aqui, ela não se encerra na palavra bem, mas ela avança para o termo final, segundo o seu propósito. Irmãos, o compromisso de Deus conosco é para realizar o propósito dele na minha e na sua vida. Não é só para fazer o bem, é para que esse bem redunde naquilo que ele já havia predeterminado para a minha e para a sua vida. Essa conclusão do verbo define completamente o sentido do texto. O bem a qual o apóstolo Paulo diz aqui não é determinado para o conforto humano, ou não é determinado pela ausência de sofrimento, mas é pelo realizar do plano eterno de Deus. Deus poderia ter tirado José do cárcere? Poderia. Voltando novamente na história de José. Ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E ele diz, olha, lembra-te de mim quando estiveres lá com Faraó, né? O texto vai dizer que 2 anos se passou. Ele esqueceu. Por quê? Se ele tivesse se lembrado de José, José seria talvez um copeiro. Passou-se 2 anos, Faraó tem um sonho que ninguém sabe interpretar. E o copeiro então lembra, tem José. Tem José. Eu conheço um homem que vai te dizer o que é que você sonhou. E o texto é maravilhoso. Que diz que antes de José se apresentar diante de Faraó, Deus dá um banho em José. E em nenhum momento, ao longo daqueles 2 anos, nós vemos José questionar a Deus. Por que que o copeiro se esqueceu de mim? Por que que o copeiro não falou sobre mim ao Faraó? Porque o plano de Deus era muito maior do que tirar José do cárcere. O plano de Deus era que José se tornasse governador do Egito. Então, Deus sentia a dor de José? Sentia, mas muito mais do que tirar José do cárcere, mesmo que ele tenha sido colocado lá sem dever nada, era o propósito maior de Deus lá na frente. Irmãos, quantos de nós passamos por injustiça? Quantos de nós sofremos maus tratos? E nos calamos. E nós perguntamos, Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Senhor, até quando eu vou ser injustiçado? Senhor, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Senhor, olha o que me acontece sem que eu faça nada. E Deus está dizendo, eu tenho um plano muito maior para a sua vida. E o meu plano é perfeito, porque tudo coopera para o seu bem. E vai cumprir o meu propósito. É isso. O propósito é esclarecido. Deus nos torna o alvo do seu favor. Assim como foi com José. O propósito de Deus é formativo e, às vezes, na nossa vida, é escatológico. Por que é escatológico? Porque o verso 29 vai dizer que o intuito de Deus é nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Então, tudo coopera para o nosso bem, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Que nós nos transformemos e tenhamos a imagem de Cristo Jesus.
E isso envolve maturidade. Isso envolve transformação de caráter. E isso envolve preparação para a glória e o futuro. Logo, o sofrimento não é sinal de abandono, mas é um instrumento pedagógico de Deus para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Porque Ele molda, corrige e nos fortalece. É isso que Ele faz conosco. Ele molda, corrige e nos fortalece. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo sofreu prisões, mas as prisões não interrompeu sua missão. Eu amo quando ele diz, olha, ele estava preso no cárcere e ele diz, mas as palavras não estão presas. Ele continuou evangelizando, ele continuou escrevendo. Nas fraquezas, ele diz, aqui é que eu sou forte. Ele diz, a graça de Deus me basta. Deus se compromete quando nós nos comprometemos com Ele. E concluindo, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Não é interpretado de forma solta ou isolada. Ele está inserido em todo o capítulo 8 de Romanos. E ele é um texto para nos consolar, para dizer que o Senhor está conosco. E o discurso de Paulo, ele termina, ele fecha. E eu gostaria que o irmão colocasse para mim na tela. Em Romanos 8, 38 e 39. Já estou encerrando. Aqui encerra o discurso de Paulo. De todo o seu capítulo 8. A culminância do verso 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se encerra aí. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem morte, nem angústia, nem tristeza, nem falta de trabalho, nem o dinheiro pouco, nem problemas estruturais do governo, nem direita ou esquerda, centro governando, não importa quem governa a terra, mas quem governa a nossa vida chama Jesus de Nazaré. E é por isso que nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. É por isso que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu trabalhando em escola dominical, domingo passado, eu disse para os irmãos, irmãos, a igreja ela não é convidada a colocar faixa e sair na rua contra os governos, contra as questões políticas. Mas a igreja é convidada a entrar e orar. Quando a igreja ora, Deus vai onde as minhas palavras não conseguem ir. Quando a igreja ora, Deus movimenta a terra, diz a palavra. O Deus que fez o sol parar, não pode movimentar o nosso governo? Pode. O Deus que fez maravilhas, que acrescenta 15 anos ao homem que vira para a parede e ora e fala, Senhor, olha eu aqui, não pode mudar governos? Pode. Nós vimos essa semana isso. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a conclusão do versículo 28. Essa é a dimensão da nossa segurança definitiva. Deus governa todas as coisas. Também Ele garante o nosso destino. Essa é a lógica. E essa lógica é progressiva. Deus é soberano.
desde o início. Deus conduz os nossos passos. Deus nos assegura um fim glorioso. Então, nenhuma circunstância, por mais dolorosa ou confusa, tem poder de destruir a nossa esperança. Coloca de novo, por favor, irmão. Versículo 28. Eu estou te dando trabalho, né? A igreja vai ler comigo e nós encerramos a palavra dessa. Vamos lá? Sabemos que quem é aqueles? Nós. Nós. Somos nós. Porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque eu amo o Senhor. E tudo isso vai ser redundado em glória para aquele que tudo pode. Amém? Gratidão pela oportunidade. Que o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa abençoar essa igreja tão amada, tão querida. Vou beber um pouco de água agora. Eu não sei se era isso que a igreja tinha no coração, mas foi isso que Deus trouxe para o meu coração. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Somos cercados pelas bênçãos de Deus quando? Quando nós entendemos que somos filhos dele. Somos cercados pela bênção do Senhor. Amém? Eu gostaria de orar e eu encerro agora. Deus, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigada por esta casa que está sempre de portas abertas. Obrigada por cada irmão aqui presente. Que o Senhor, Espírito Santo, possa falar melhor no coração de cada homem, de cada mulher aqui. Que haja sementes que possam ser brotadas no coração, no entendimento de cada um. Deus, obrigada porque o Senhor tem nos escolhido. E nós, como servos do Senhor, nós temos somente a dizer: trabalha em nós, cura as nossas almas, livra os nossos corações de questionar os acontecimentos que o Senhor tem trazido sobre nós. Que haja em nós um coração sempre, sempre agradecido por todas as bênçãos que o Senhor tem trazido sobre nós. Gratidão, Senhor, por essa noite. Gratidão, Senhor, por essa palavra. Gratidão, Senhor, por este lugar. Gratidão, Senhor, porque o Senhor governa todas as coisas. Gratidão por 2026. E nós louvamos o Senhor por este ano que se inicia. E queremos chegar em dezembro, se assim for a tua vontade, dizendo que o Senhor é muito, muito, muito bom. Amém. Glória seja o teu nome. Aleluia. Gratidão.